Olá a todos! Estamos iniciando mais um estudo bíblico aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 23 de outubro, vamos estudar 1 Coríntios, capítulos 5 a 8. Vamos juntos. Iniciando pela leitura do capítulo 5, onde nós temos como único destaque a imoralidade na igreja de Corinto. São 13 versículos, faremos a leitura na Nova Almeida Atualizada, onde nós lemos: Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, mas neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Até aqui a leitura do capítulo 5. Queremos, na retomada dos ensinamentos, tentar responder a seguinte questão: por que Jesus come com pecadores nos evangelhos e por que Paulo diz que não se deve tolerar irmãos que estão em pecado e comer com eles? Parece uma contradição, não? Vamos ver, tentar responder isso lá ao final deste vídeo. Mas retomando aqui algumas questões do capítulo 5, nós vimos que o tema principal é imoralidade, e era uma imoralidade das mais acachapantes. Porque um filho estava tendo relações com a mulher do seu pai. Aí alguém, quem sabe, poderia pensar, ué, mas ele estava tendo relação com a sua mãe? Não exatamente, com a sua madrasta, com, eventualmente, era isso que estava acontecendo, mas ainda assim era um escândalo. Porque nem entre os gentios isso acontecia, e estava acontecendo na igreja cristã de Corinto. E para piorar a situação, ninguém estava vendo problema nenhum nisso. As pessoas estavam sentindo orgulho. Por quê? Como assim? Porque muitos lá em Corinto estavam com aquele pensamento do tipo, não importa o que você faz com o seu corpo, é com o espírito que importa. Então, se eles estão vivendo em pecado, questão de devassidão, imoralidade sexual, isso é fichinha, Jesus já nos salvou. Não, e não é assim, não pode ser assim. Não pode ser assim.
Porque o nosso corpo tem tanta importância quanto o nosso espírito. Que história é essa que nós podemos fazer o que a gente quiser porque Cristo já nos perdoou? E esse é um tipo de pensamento que volta e meia está diante dos cristãos que participam de igrejas. Eu posso fazer o que eu quiser porque Jesus já me salvou. Mesmo que isso não seja declarado abertamente, vive-se dessa forma. Não pode ser assim. Vamos ao capítulo 6. Temos 2 destaques. No capítulo 6, Paulo censura o litígio entre os irmãos, fugir da imoralidade. São 20 versículos, vamos à leitura. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por quê? Não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Muito bem, essa leitura do capítulo 6, palavras duras, palavras fortes, palavras necessárias, porque a situação lá em Corinto era catastrófica. E a questão que eu quero retomar lá no final, na retomada dos ensinamentos, é como podemos evitar a imoralidade sexual. Agora, retomando algumas questões aqui que foram colocadas por Paulo, lá no início, o problema é que estava um irmão levando outro irmão para julgamento, para um tribunal, para audiência. Estava processando outro irmão. E Paulo vai dizer assim, mas vocês estão loucos? Vocês estão levando um irmão de vocês para um ímpio julgá-lo? Vocês não podem fazer isso na própria igreja de uma forma diferente?
O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, vai dizer Paulo. E se a questão é de justiça, Paulo até vai dizer, vocês não querem ser passados para trás, vocês não querem ficar no prejuízo, mas vocês cometem injustiça e causam prejuízo. Ora, vocês estão achando que estão sofrendo injustiça? Sabe, aquela pessoa que, eu me sinto injustiçado. Tudo acontece de errado contra mim. As pessoas estão me prejudicando. Mas ele nunca prejudica ninguém. Ele nunca erra. Ele nunca peca. É sempre o problema é o outro. O inferno são os outros. Não. E aí Paulo vai falar mais uma vez das questões de imoralidades. E aí nós temos versículos que são pesados para o nosso mundo secular de hoje. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E isso escandaliza o nosso mundo atual. Mas a Bíblia é homofóbica. Não. Existe um padrão bíblico que não é o padrão deste mundo. E não é porque o mundo mudou que a Bíblia vai mudar. Agora, perceba que muitas vezes as igrejas também agem de forma equivocada porque se insurgem contra alguns pecados e não contra outros. Por que alguns pecados escandalizam os cristãos e outros não escandalizam? Qual é o problema? Pecado é pecado. Todo pecado leva à morte, leva à condenação, leva ao inferno. Sem Cristo, não há possibilidade de salvação e de perdão. Com Cristo, aquele que pecava, não peque mais. Aquele que errava, não erre mais. E se eventualmente ele cair, ele poderá, sim, ser perdoado, se ele se arrepender. E o que é o arrependimento? Que é algo que volta e meia as pessoas se equivocam. A palavra para arrependimento na Bíblia, no Novo Testamento em grego, é metanoia, que significa mudança. Mudança, conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade. E como nós iremos ser perdoados se não mudarmos? Claro, nós não seremos perfeitos. Claro, nós iremos eventualmente cair. Mas nós iremos nos voltar a Cristo e iremos pedir perdão. E iremos retomar a nossa vida tentando não cair. Vamos ao capítulo 7, onde nós temos como destaques questões sobre o casamento e uma vida conforme o chamado de Deus. São 40 versículos, vamos à leitura. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido.
e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado, estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca. Que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Até aqui, a leitura do capítulo 7, repleta de dicas, sugestões, recomendações matrimoniais do apóstolo Paulo. E talvez alguém pudesse questionar assim, mas espera aí, o apóstolo Paulo ele mesmo diz que não é casado. Então como é que ele pode dar recomendações para pessoas que são casadas? E essa é uma questão para retomarmos ao final. Paulo não era casado, poderia dar
aconselhamento para casais? Eis a questão. Retomando algumas questões aqui no capítulo 7, vemos que a saída que o apóstolo Paulo parece indicar para aquelas coisas horrorosas que tinham sido relatadas nos capítulos 5 e 6 era exatamente o matrimônio. Mas isso caso as pessoas não pudessem se segurar. Porque para Paulo o melhor seria que não se casasse. Paulo vai dar essa dica, essa sugestão. Mas ele vai fazer questão de dizer, essa é minha opinião. Mas é para quem tem este dom. Se você não tem o dom de permanecer solteiro, vivendo uma vida casta e decente, então case. Mas lembre-se que o seu corpo não será mais seu. Aliás, nunca foi, né? Porque se nós lemos lá, no capítulo anterior, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, nós não fazemos o que nós queremos com o nosso corpo. Nós não profanamos o nosso corpo porque ele é de Deus. E no segundo momento, quando estamos casados, o corpo do marido não pertence mais a ele, mas pertence à sua esposa. O corpo da sua esposa não pertence mais a ela, mas pertence ao seu marido. E perceba que aqui não existe hierarquia, não existe submissão. Existe igualdade. E na sequência, ele vai dizer para as pessoas permanecerem com os chamados que elas têm. Você foi circuncidado, tudo bem, você pode servir a Deus assim. Você não foi circuncidado, você não precisa se circuncidar. Isso vai ser um problema sério. Muitas vezes, por causa dos judaizantes, lembram de Gálatas? Que nós já estudamos. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ah, mas peraí, o apóstolo Paulo está dizendo, quem é escravo, permaneça escravo. Então a Bíblia apoia a escravidão. Olha só, que coisa terrível. Mas é óbvio que a escravidão era uma coisa muito diferente naquela época. Não é a escravidão dos africanos que vieram para o Brasil. Não era dessa forma. E, além disso, havia muitos escravos que eram muito bem tratados, que tinham um status diferente num lar. O que Paulo está colocando aqui é para as pessoas também serem gratas e felizes com o chamado que elas têm. E muitas vezes no nosso mundo atual, um grave problema é que as pessoas não se satisfazem com os chamados que têm. Elas querem outros chamados. Elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre são ingratas. E não são felizes. E aí, a dica é, solteiros permaneçam solteiros, casados, mantenham-se casados. E em algumas pequenas situações será possível, né, que eles não se mantenham mais casados. E na viuvez poderão se casar novamente ou não. Mas Paulo faz questão de dizer, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Mas, em muitos outros textos, nós veremos que o matrimônio foi algo que Deus criou antes da queda em pecado. Lembram de Gênesis 2? E em muitas outras situações, o matrimônio ele vai ser exaltado por Deus na Bíblia. Correto? Vamos ao capítulo 8, o último capítulo de hoje, onde temos como destaque sobre as coisas sacrificadas a ídolos. Vamos à leitura dos 13 versículos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus.
Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos em um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado, para que esta liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Por quê? Se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Até aqui, a leitura do capítulo 8. E a questão que eu quero retomar ao final é a seguinte: qual deve ser o parâmetro de minhas ações? Qual deve ser o parâmetro de minhas ações em questões adiáforas? E eu já vou explicar o que é esse termo adiáforo. Mas antes, só lembrarmos, lá no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante. No capítulo 8, no versículo 2, ele diz assim: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Você acha que você sabe de alguma coisa? Você não sabe de nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E volta e meia a gente tem problema na nossa vida porque a gente julga conhecer alguma coisa que na verdade a gente não conhece. E era o que estava acontecendo aqui. Havia pessoas que sabiam que não tinha problema comer comida sacrificada a ídolos. Olhavam lá, tinha um despachão lá, né? A Exu, a sei lá quem mais. Claro que não era esses deuses de hoje, do candomblé, da umbanda. Eu estou só brincando. Mas era como se fosse. E aí a pessoa ia lá, pegava lá uma garrafa de cachaça, né? Pegava lá um frango, mandava ver. Claro que também não era garrafa de cachaça. Agora, o que eu estou colocando é que, será que não tem problema? Será que tem problema? Teologicamente, doutrinariamente, biblicamente, não tem problema. Mas Paulo vai alertar, vocês não devem, mesmo sabendo o que é correto, vocês não devem agir da sua própria cabeça dizendo, não tem problema, Deus já sabe que não tem problema, sem se importar com a opinião dos outros. Porque a opinião dos outros é importante. Na igreja, no testemunho, na fé. E não se engane, se você é cristão, você testemunha. Ou você dá um bom testemunho, ou você dá um mau testemunho, mas você testemunha, porque todos sabem que você é cristão. Você quer dar um bom testemunho ou um mau testemunho? Vamos lá, um exemplo clássico. Sexta-feira Santa. Você sabe que não tem problema comer carne na Sexta-feira Santa, correto? Não é obrigatório comer peixe. Mas você vive no contexto católico romano. Todo mundo vai comer peixe. Aí você vai lá na Sexta-feira Santa para provocar os vizinhos e faz aquela churrascada. Que ótima atitude a sua. Não é mesmo? Não é correto. Não é correto. E aí nós poderíamos citar vários exemplos. Por isso, finalizando com a retomada dos ensinamentos, a questão para retomarmos lá no capítulo 5 é a seguinte:
Por que Jesus come com pecadores nos evangelhos? E por que Paulo diz que não se deve tolerar irmãos que estão em pecado e comer com ele? Perceba que quando Jesus vai à casa de um pecador, de um fariseu, de um publicano, de uma meretriz, Jesus está indo na casa de alguém que está vivendo em pecado. Jesus é Jesus também, né? Ele não é a gente. As pessoas diante de Jesus ficavam estupefatas, ficavam admiradas com a santidade, com as palavras, com o poder, com os milagres. E as pessoas eram convertidas. Agora, Jesus vai dizer: vá e não peques mais para a mulher adúltera. Lembram? Aqui, a questão de Paulo, ela é diferente. Porque Paulo está dizendo para os irmãos lá da igreja de Corinto: olha, se tem algum irmão seu que está num pecado público, está vivendo em escândalo, não coma com ele. Não se junte a ele. Ah, quer dizer que a gente já está colocando ele no inferno. Não. Mas ele precisa saber que ele está em erro, que ele está em pecado. A gente precisa lembrar daquela sequência de Mateus 18, salvo engano. Se o irmão pecar contra você, você deve ir até ele e dizer que ele está em pecado. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, você leva mais um ou outro irmão com você e tenta ganhá-lo novamente. Se ele se arrepender, beleza. Se ele não se arrepender, leve até a igreja. Se ele se arrepender, beleza. Se ele não se arrepender, trate-o como um fariseu e publicano. Portanto, o erro, o pecado deve ser coibido, repreendido. Nós não podemos compactuar com o erro e com o escândalo na igreja. No capítulo 6, vimos questões a respeito da imoralidade sexual. A questão é: como nós podemos evitar a imoralidade sexual? Aqui haveriam duas respostas, talvez. Uma bem tranquila, que o apóstolo Paulo vai dizer no próximo capítulo, é case. Case. Você quer ter uma vida sexual ativa? Case. Você tem a possibilidade de não viver uma vida sexual ativa? Não case. Como podemos evitar a imoralidade sexual? Case. Mas haveria também uma outra resposta. Para aqueles que estão se sentindo mais tentados, fuja. Porque é assim que o apóstolo Paulo diz, né? Fuja da imoralidade sexual. Não é algo que você vai brincar, não é algo que você vai ficar tranquilo. Não, uma hora eu escapo. Eu vou poder dizer não a hora que eu quiser. Não, você não vai poder dizer não. Por isso, fuja e peça ajuda a Deus. No capítulo 7, vimos Paulo dando vários conselhos para as pessoas a respeito de matrimônio. A questão é, Paulo não era casado. Ele poderia dar aconselhamento para casais, mesmo não sendo casado? É aquele drama que às vezes os pastores solteiros vivem. Talvez na Igreja Católica Romana, né, não tem esse problema, porque os padres eles não casam. Mas na Igreja Luterana, por exemplo, tem. E aí? Um casal pode procurar um pastor que é solteiro para aconselhá-lo? Claro que pode. Porque Paulo, perceba, às vezes ele até expressa um pouco a sua opinião, mas ele sempre coloca a sua opinião abaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus. Um pastor solteiro vai poder aconselhar um casal se utilizando da palavra, da doutrina, da vontade de Deus e não da dele. Porque aí seria complicado ser pastor, né? Quer dizer, eu só vou poder aconselhar
um pai que tem um filho drogado, se eu tiver um filho drogado, eu só vou poder aconselhar um casal que está com problema no matrimônio, ou que tem um filho que tem dificuldades em relação a gênero, se eu tiver um filho que tem dificuldades em relação a gênero. Quer dizer, não faz o menor sentido. Eu preciso usar alguma substância tóxica para saber que me faz mal? Não, né? E a última questão dessa retomada dos ensinamentos, conforme o capítulo 8, nós vimos sobre as coisas sacrificadas a ídolos. E a questão é, qual deve ser o parâmetro de minhas ações em questões adiáforas? Qual deve ser o parâmetro de minhas ações em questões adiáforas? Mas peraí, pastor, o que é adiáforo? Adiáforo é tudo aquilo que não está nem prescrito, nem proibido na Bíblia. É tudo aquilo que não está dizendo que eu posso, nem que eu não posso na Bíblia. Então, qual vai ser o parâmetro das minhas ações? O meu próximo. Por exemplo, nós luteranos, nós sabemos. Nós podemos beber uma latinha de cerveja, 2, 3 latinhas. Opa, vamos parar por aí, né? Senão daqui a pouco a gente está bêbado. Mas peraí, a gente pode beber um pouquinho de cerveja, até um pouquinho mais, para ficar um pouquinho alegre. Não tem problema se a gente não vai fazer isso todo dia, se a gente não é alcoólatra. Mas aí eu convido um casal, que é da Assembleia de Deus, para o meu lar, sabendo que eles não bebem. E aí eu vou lá e ofereço bebida para ele? Não, não se preocupa. A Bíblia não proíbe. Sim, a Bíblia não proíbe, mas ele pensa que proíbe. A interpretação deles é outra. Por que eu vou confrontar? Por isso, o parâmetro de minhas ações em questões adiáforas será o benefício, o bem-estar do meu próximo. O bom senso, não é verdade? Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.